Eu quero que você entenda hoje vencendo o dia da angústia. Eu vou usar a Bíblia do King James, ali que todos os versículos que eu vou falando com você, eu vou fazer assim, eu vou ler esse texto de Mateus 8, começando do 1, e eu vou parando em, por exemplo, 3 versículos e vou explicando. Depois eu também vou falar os outros versículos, porque Deus me deu essa palavra. Mateus, no capítulo 8. E a gente sabe que a angústia, ela tem algo muito interessante. No nosso dicionário, angústia é tristeza, é tormento, é tortura, é um sentimento ruim, é uma coisa que faz a gente se sentir mal, vazio, sem alguém para nos apoiar. A angústia, ela traz ansiedade e inquietude, ela faz a gente ter pensamentos acelerados. A gente tem um grande autor que fala sobre SPA, que é a síndrome do pensamento acelerado. A gente tem algumas pessoas que trabalham também nessas áreas, falando que, e a gente lembra, né, que há uma mulher muito maravilhosa, que é a Joyce Meyer, ela fala sobre que a luta, a guerra, a batalha é na nossa mente. Então a gente precisa muito de ajuda, porque essa angústia, ela faz a gente se sentir é um sentimento misto, é um negócio estranho. É um sentimento de estar sozinho e sem apoio diante de situações que parecem não ter uma forma de ser solucionadas. Isso é angústia. É um vazio no peito, é uma dor, é uma falta de assertividade. A assertividade é quando a gente raciocina direito, fala de uma forma muito certa e pontual e age de uma maneira onde a gente pensa somente em situações que podem nos abençoar e nos ajudar. A angústia, ela rouba a inteligência emocional. A angústia, ela rouba a nossa paz. A angústia, se não for tratada, ela se torna amargura. E a palavra do Senhor em Hebreus diz que a amargura, a raiz de amargura, ela pode contaminar todo um ambiente. Então, a angústia, ela pode produzir tanto desespero para todos nós, tá, gente? Não existe ninguém que uma vez passando pela angústia, fique como se nada tivesse acontecido. A angústia, ela nos atravessa. A angústia, ela rouba a nossa paz. E sempre haverá um dia da angústia na vida de cada um aqui e na minha vida. Que isso, pastora? Você está rogando praga? Está amarrado, em nome de Jesus. É a realidade. Fale comigo, todos nós humanos vamos passar por um dia de angústia, porque a angústia está para quem é humano. E eu creio que você vai lembrar de Jesus lá no Getsêmani, quando ele ficou tão angustiado, porque Deus não recebe angústia. O Espírito Santo não recebe angústia. O Filho, o Pai e o Espírito Santo não recebem angústia. Mas Jesus, porque estava no mundo e ele era 100% Deus e 100% homem, ele provou da angústia. Então, todos nós, um dia, vamos passar por isso. Como vencer o dia da angústia? Eu gostaria que você prestasse muita atenção nas respostas que Jesus vai dar a partir das angústias que ele vai vivenciar dos outros. Jesus tinha muita angústia, não dele, mas ele via a angústia dos outros. Então, esse texto de Mateus, ele mostra que Jesus sempre tocava na angústia do ser humano. Por isso, o dia de Jesus era sempre cheio. Pergunta para o teu irmão se o seu dia é cheio, como disse o bispo aqui, em abençoar as pessoas.
Porque quando você abençoa as pessoas, você realmente tem um dia cheio. E é engraçado, né? Nós que estamos aqui, o bispo, os pastores, nós abençoamos uma pessoa, oramos por uma pessoa, nós vamos dar uma palavra, nós fazemos uma visita, mas parece que brota, né? A gente visita um, vem mais duas situações. A gente visita 3, aí vem mais 5 situações. A gente visita 10, aí aparece mais 15 pessoas. Tem hora que a gente fala, meu Deus, mas como é que tem tanto problema, gente? E além dos problemas das outras pessoas, nós também temos os nossos próprios desafios. Então, o dia de angústia, Jesus, ele conseguiu fazer algo muito interessante. Então, abra sua palavra, a palavra do Senhor, aliás, a sua Bíblia, Mateus 8. Nós vamos começar com Mateus 8, capítulo 8, versículo 1, 2 e 3. Quando desceu do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo, Senhor, se tu queres, podes limpar-me. Versículo 3. E Jesus estendeu a sua mão e tocou-o, dizendo, eu quero ser limpo. E imediatamente sua lepra foi purificada. Quando a gente olha para leprosos, a gente vai perceber que essa angústia dos leprosos era uma angústia social. Por quê? Porque o leproso não podia andar no mercado, ele não podia ir na sinagoga, ele não podia ir ao templo, ele não podia morar na casa com a família. Ele não podia trabalhar, ele não podia comprar, ele não podia visitar, ele não podia viajar. Então a gente sabe que o leproso, ele tinha uma angústia, uma tristeza, um abatimento, uma palavra de derrota social, porque ele não podia interagir. Quando alguém via um leproso, alguém que tinha lepra, começava a gritar, lepra, lepra, e todo mundo corria. Então, essa angústia social, ela é uma angústia que compromete a vida das pessoas. Existem pessoas. Hoje nós temos, né, um tratamento muito bom no SUS, que é contra a hanseníase. Eu me lembro quando eu era da enfermagem, que a gente cuidava de pessoas que tinham hanseníase, e aí depois essa pessoa ficava isolada, num quarto sozinho, sem nenhum outro paciente, e aí a gente era nomeado, sempre tinha uma nomeação para quem ia entrar naquele quarto que era do isolamento. E eu sempre falava, ó, eu quero. Eu era novinha, tinha 17, 18 anos, não, 17 não, 18, 19, 20 anos. Eu falava, eu quero cuidar desse paciente. E eu ia lá, cuidava, e outras pessoas também. E aí depois a gente tinha que tomar uns comprimidos enormes assim, para que nós não pudéssemos pegar aquele nível de infecção. Então, hoje nós temos essa coisa maravilhosa, que uma pessoa que tem lepra consegue ser curado. Mas naquela época de Jesus, essa angústia social é porque a pessoa não era aceita. E hoje nós podemos ver outras situações, além de hanseníase, de lepra, que fazem pessoas não serem aceitas. Pessoas que ficam à margem da sociedade, as pessoas que não são integradas. Existem pessoas que estão fazendo ideação suicida porque sofrem bullying na escola, bullying lá na universidade. Pessoas que vão trabalhar e tem uma pessoa lá que a gente chama de encosto, que atazana, não nem existe essa palavra, que rouba a paz de você que trabalha. Um vizinho que o desejo dele é te destruir, te roubar. Aí eu conheço uma pessoa, está sentada aqui diante de mim, que ela brinca e fala assim, não é o diabo que entrou nessa pessoa, é a pessoa que entrou no diabo. Palavras de Cristiane.
Então a gente sabe que nós somos pessoas, a gente tem o espiritual, a gente tem a santidade, a gente busca o Senhor, a gente canta, Deus não rejeita a oração. Eu fiquei toda alegrinha com essa música. Mas a gente tem emocional. E às vezes tem gente que acaba com o nosso emocional. E aí a gente pode falar mesmo, né? A pessoa entrou no diabo. E a gente vai descobrindo. E isso vai trazendo angústias. E existem pessoas que parece que nasceram para fazer o outro se sentir um nada. Para fazer o outro se sentir o pior das pessoas. Levanta sua mão e fale, eu não vou aceitar nenhuma palavra contra a minha vida. Fale, eu não sou perfeito. Eu erro. Mas Jesus me ama. E eu recebo uma unção renovada, de autoestima, abençoada sobre a minha vida. Porque na força do Senhor, que é a alegria de Deus na minha vida, eu sou fortalecido. Amém, igreja? Aleluia! Se esses inimigos, Satanás, demônios, se eles vieram por um caminho, 7 eles terão que sair. Sabe, eu não sei você, mas quando eu começo a ser perseguida, quando alguém começa a falar alguma coisa contra mim, quando eu começo a ver cara feia, eu já modifiquei a estrutura do meu pensamento. É aí que eu fico com sangue no olho e eu digo, é agora que eu vou servir mais o Senhor, é agora que eu vou fazer a obra do Senhor, é agora que eu vou santificar a minha vida para a glória de Deus. A angústia, ela pode ser ruim, mas ela também pode ser uma catapulta para a gente ir lá longe. A gente pode usar aquilo que é ruim, lembrando daquilo que Jesus sofreu. E quando eu lembro daquilo que Jesus sofreu, eu olho para mim e o que eu sofro é muito pequeno. E aí o Senhor me dá inspiração para seguir. E aí você que é do Projeto Vida, amém? Você que está aí também vendo a gente pela internet, todos nós que somos do Projeto Vida, nós aprendemos com os nossos apóstolos. Quando a gente está passando pelo dia da angústia, a gente pega uma roupa boa, a gente veste essa roupa, faz um negócio no cabelo, faz uma maquiagem, só as mulheres, tá gente? Homens não maquiem. Faz as maquiagens, os homens colocam aquele perfume, levanta a cabeça e toca o seu chofar, que é a sua boca, a sua palavra. Você diz, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Sapateia em cima da cabeça do diabo. Porque é assim que o Senhor faz. Sabe qual que foi a resposta de Jesus para essa angústia social? Olha, a resposta de Jesus para essa angústia social não foi levantar bandeiras de resistência. Tudo bem, eu respeito quem faz essas coisas, mas Jesus trouxe a resposta que ele deu foi curar esse leproso. Resposta de Jesus para a angústia social. Quando ser leproso era o fim da vida social, dos relacionamentos, da produtividade e espiritual, Jesus disse, eu tenho a última palavra. O leproso disse, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. A última palavra de Jesus, eu quero. Começa a falar para Jesus o que você quer e Ele vai falar para você, eu quero. Porque Deus, Ele escolhe as pessoas esquisitas. Eu estou aqui porque eu sou esquisita. Deus não escolhe gente perfeitinha. Deus escolhe gente que tem um parafuso a menos. Que nasceu com timidez. Que foi a mais pobre daquela classe. Que não tinha nada para dizer de bom quando nasceu. Mas é assim que o Senhor faz, porque Ele aperfeiçoa na sua fraqueza a glória dEle. Se não for para ser para cima, a gente nem levanta da cama.
É assim que tem que ser. Tinha uma época que eu tinha tanto medo, porque sou pastora, tinha tanto medo das minhas filhas fazerem coisas erradas, engravidarem antes do casamento, ou começar a beber, fumar, fazer um monte de coisa errada. E um dia o Senhor falou comigo assim: Adriana, sabe qual que é o seu problema? Você tem muita preocupação com a sua reputação. Entrega a sua reputação na minha mão. E anda para frente. Eu tinha tanto medo daquilo que poderia acontecer, tinha tanto medo de ter um câncer, de ficar cega, de sofrer um acidente. Eu gastava tanto tempo pensando em coisas que poderiam acontecer. E aí um dia o Senhor falou comigo: Adriana, se for para ter medo, deixa primeiro acontecer. E aí eu falei: é mesmo, né, Senhor? Então o Senhor falou comigo assim: Adriana, viva. E eu te darei toda a unção necessária para você vivenciar o que for. Porque o que é para nós, Deus não vai colocar na porta de ninguém. O que for para acontecer na minha vida, Deus não vai colocar na porta de outra pessoa. Então, para que ficar sofrendo por antecipação? Vamos surfar na onda, até que um dia o Senhor vai ter que nos consolar. E no consolo, se a gente servir o Senhor, a gente ganha muita vida para Jesus. Fale comigo: a resposta de Jesus é: eu quero, leproso, seja limpo. Amém? Glória a Deus. E aí o que acontece? Esse leproso, ele foi lá e falou com aqueles que eram os responsáveis por examinar a pele e dar uma carta: está curado. Então ele quebrou o quê? Paradigma. Ele quebrou o quê? Preconceito. Ele quebrou o quê? Decreto. Porque Jesus muda aquilo que é a essência da angústia para a vitória. Amém? Agora nós vamos ler versículos 5 ao 9 de Mateus 8. Amém, igreja? Você está aí? E quando Jesus estava em Cafarnaum, veio um centurião e implorou. Lá no versículo 6. Senhor, o meu servo jaz em casa doente, com uma paralisia, gravemente atormentado. Versículo 7. E Jesus lhe disse: eu irei e o curarei. Versículo 8. E o centurião respondendo disse: Senhor, eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sob autoridade e tenho soldados sob mim. E digo a este homem: vai, e ele vai. E ao outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isso, não precisa ir lá em casa. Se o Senhor der uma palavra, liberar uma palavra, essa palavra vai chegar até o meu servo. Amém? Glória a Deus. Então eu quero te falar uma coisa: enfermidades na família de pessoas que não servem a Jesus, não são cristãos evangélicos, não são pessoas que estão tomando ceia, são pessoas às vezes que nem têm uma fé em Deus, não acreditam em nada, ou que têm um panteão de deuses que acreditam em tudo. Deixa eu te falar, a resposta de Jesus, sabe qual foi? A resposta de Jesus foi missionária. Pergunta para o teu irmão se você está livre para ser igual Jesus e responder como missionário quando alguém que não serve a Jesus tem uma enfermidade. Você arranja 2 ou 3 para ir junto com você, vocês jejum, pega o óleo e vai lá na casa da pessoa para orar. Você faz isso? Pergunta para o teu irmão se você faz isso. Porque missionário é isso. É orar para quem não serve o Senhor. Quando Jesus disse: eu vou lá curar o seu servo, ele disse:
o centurião disse: não precisa, só emita uma palavra. Olha, quando você serve, e quando Jesus serve, quando ele serviu essa família, sabe o que aconteceu nessa família? Por isso que o centurião disse: não, eu não sou digno do Senhor entrar debaixo do meu teto. Sabe por quê? Entrava num lugar, abria a porta, tinha uma imagem. Andava mais um pouquinho, tinha outra imagem. Porque naquela época o centurião, ele era de Roma. Minerva, Semíramis. Jesus, ele falou: você não pode entrar lá, porque minha casa, o Senhor, misericórdia. Mas Jesus entraria lá. Porque quem serve a Jesus de verdade não se contamina com as impurezas, amém? Porque tem gente que quando passa perto de algum trabalho que você sabe, num lugar chamado encruzilhada, você sabe do que eu estou falando, a pessoa é crente, serve ao Senhor, toma ceia, está no ministério, mas a pessoa passa e vê ali um negócio ali na encruzilhada, a pessoa já fica torta. Piripaque do Chaves. Então, a gente precisa entender que o Senhor nos chamou. E quem é maior? O império das trevas ou o reino de Jesus? Então levanta a tua cabeça, para de ter medo de demônio e para de ficar preso na angústia, porque Deus já lhe deu a vitória. Só o Senhor é Deus, não há outro. Aleluia. Mateus 8, no versículo 10 e no versículo 13. E Jesus, o dia de Jesus estava cheio, hein? E Jesus, ouvindo isso, maravilhou-se e disse assim: centurião, na verdade eu te digo que eu não tenho encontrado tão grande fé. Não em Israel, não encontrei não. Sabe o que está acontecendo? Quando a gente começa a lidar com gente que não tem tempo de igreja, gente que está começando a chegar agora, essas pessoas nos abençoam muito. Porque os crentes antigos, passou um anjo, você fala: meu Deus, passou um anjo. A pessoa: hã? A pessoa foi curada. Meu Deus, a pessoa foi curada. Ah, é? É assim mesmo, né? Jesus cura. A pessoa recebe uma palavra e a palavra fez a pessoa ser quebrantada, e a pessoa pediu perdão, está ali ajoelhada. A gente olha e fala assim: para que isso? Para que chorar tanto? Aí a gente começa a servir aqueles que não servem ao Senhor, e a gente só fala assim: ó, Deus te abençoe. A pessoa, arrepiei toda. E os crentes pararam de arrepiar, pararam de tremer, pararam de chorar, porque tudo é normal. Mas você não foi chamado para o normal, você foi chamado para o sobrenatural. É chegar na igreja, é arrepiar, é sentir vontade de ajoelhar, é vontade de abraçar o irmão, é vontade de entregar uma palavra profética. Esse é o oxigênio do servo do Senhor. Gente parada não oxigeniza. Você precisa ser cheio do fogo e do sopro de Deus. Fale: eu sou igual omelete. Quanto mais bate, mas eu aumento a minha fé. Quando você fala isso, não é que você quer sofrer, não. É para você mostrar na cara do diabo que quando as coisas apertarem para o seu lado, aí você fala: diabo, olha só, hein? Você veio, levantou pessoas, aí eu estou jejuando mais, tá, diabo? Só para você saber. Eu estou buscando mais. Eu estou até falando em línguas. Quando o Senhor, Ele te chama. E esse centurião nem sabia nada. Sabia nada de Gênesis. Não sabia nada de Êxodo, de Levítico, de Deuteronômio. Esse centurião não sabia de nada de lei de Israel, de 10 mandamentos. Não sabia nada de abertura de mar vermelho. Ele sabia das vitórias
de Roma. Mas ele teve uma fé que o Senhor Jesus não encontrou em Israel. Versículo 13. Então Jesus disse ao centurião: vai no teu caminho, e como tu creste, assim seja feito a ti. E o seu servo foi curado naquela mesma hora. Engraçado, né? Que o centurião era cheio da idolatria, mas na hora de receber a cura, ele não fez igual nós, os crentes, que a gente tem que pegar o pastor na mão, levar lá dentro de casa, o pastor tem que colocar a mão 7 vezes não adiantou, coloca mais 7, 14, unta e bisunta com óleo, depois dá uns pulinhos para ver se dá certo, igreja. E o centurião, que nem conhecia nada, ele disse: somente uma palavra, e o meu servo será. E aquele centurião estava cheio da angústia, porque ele não queria perder aquele que estava doente. Aquilo estava machucando, a angústia machuca o coração, mas a fé de um homem que nem conhecia, a fé de um homem que nem conhecia o Deus vivo. Gente, isso não é doideira? A fé do centurião, que ele nem conhecia o Deus Todo-Poderoso. A angústia que ele estava passando foi diminuída diante da fé que ele fez aumentar nesse Deus que ele nem conhecia. Sabe o que nós estamos precisando? Ter mais fé. Sabe o que a gente está precisando? É dar um chute em tudo aquilo que tenta paralisar a nossa vida. Sabe o que a gente está precisando? Ter fé para acreditar em Deus em primeiro lugar, e em você segundo. Ah, eu só acredito em Deus, em mim não, porque eu sou carne. Ué, você não acredita em você? Ele acreditou em você. Deus acreditou tanto que criou você. Porque se Deus acredita em você, por que você não acredita em você? Acorda de manhã falando: eita, cabelo ruim, olha, os olhos estão todos inchados. Ah, mas eu não... Se abençoa. Acorda de manhã se abençoando. Ai, Senhor, muito obrigada por essa pessoa que sou eu. Eu sou imperfeita, esquisito, mas o Senhor me ama. Ah, lembrei de uma coisa, Senhor. A tua palavra, o Senhor disse lá na Bíblia que os menores serão os maiores. Sou eu, Jesus. Aí acabou, né? Já estragou. Porque quando falou que era o menor, já foi vaidoso. E aí não vai ser o primeiro. Mas até os menores serão os maiores. Então está precisando ter fé para parar de ficar com mimimi e levantar Deus em primeiro lugar e você em segundo, gente. Porque até a pessoa melhor que existe não é você. Você só tem Deus e você. No dia que você nasceu era Deus e você. No dia que você vai morrer, eu vou morrer, somos nós e Deus. Que coisa de ficar fazendo uma questão de ficar só confiando na força do outro. Confia na força de Deus e na sua força. Você vai longe. Se você é preguiçoso, pede perdão hoje, agora. Senhor, eu sou preguiçoso. Eu sou preguiçosa, eu não gosto de orar, não gosto de jejuar. Eu fico criticando tudo. Pede perdão, Senhor. Amém? Fale: Senhor, perdoa-me de tudo que eu faço, até o que eu esqueci, que atrapalha a unção na minha vida, que atrapalha o movimento da minha vida. Em nome de Jesus, eu me perdoo. Sabia que você tem que se perdoar? Aquilo de ruim que você fez, você já pediu perdão? Se você já pediu perdão, se perdoa também. Eu sempre falo isso. Porque tem gente que vai morrer sem se perdoar. Eu sou uma coisa mesmo, eu não aguento mais nada. Eu sou péssima. Eu sabia, na minha hora ia acabar tudo. Toda vez que vai chegar na minha vez, vamos repreender isso, vamos mudar a própria mentalidade.
a mudança de mentalidade. Para que nós, em Romanos 12, a gente possa dizer, né? Senhor, eu te rogo, pela sua misericórdia, que eu possa apresentar o meu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o seu culto racional. Porque eu preciso estar bem, eu preciso ser alegre, eu preciso me amar, eu preciso ser alguém que me honre. Tem gente que não se honra, tem gente que só tem 10 palavras de 9 contra si mesmo. Como é que o Senhor pode tirar a gente da angústia se a gente está ajudando a angústia? Vamos falar assim, ó. Fala seu nome. 1, 2, 3. Adriana. Pare de ajudar a angústia. A angústia, ela não precisa de ajuda. Não ajude a angústia. Faça dessa angústia um caminho para a paz. A nossa oração da serenidade, a gente faz o Vida Contagiante, está acabando agora, 12 passos. Senhor, conceda-me a serenidade, para que eu possa entender as coisas que eu não posso mudar. A coragem para mudar as coisas que eu posso. E a sabedoria para discernir umas das outras. Vivendo um dia de cada vez. Apreciando o momento de cada vez. Fazendo das dificuldades um caminho para a paz. Assim que a gente precisa. Te deu um limão, faça uma limonada. Chegou a tribulação, usa a tribulação para você engajar num ensino novo, numa forma nova de viver. Ficou sem dinheiro? Vai produzir alguma coisa e começa a ganhar dinheiro. Nós fomos pregar lá em Miguel Couto e o bispo Anderson, o pastor Anderson, falou assim, olha só, eu tenho uma ovelha aqui que ela, todo o almoço da igreja, lá do Projeto Vida em Miguel Couto, todo o almoço que tinha aqui, ela fazia uma farofa, uma delícia. Aí o pastor falou para ela assim, minha irmã, faz a farofa. Ah, não vou fazer não, tenho vergonha. Não é assim que a gente faz? Faz a farofa. A senhora vai vender muito. Essas bobiças que a gente tem. Tá, ela obedeceu, fez a farofa. Menina, ela não está conseguindo dar conta de vender farofa. A mulher está prosperando com a farofa, igreja. Diga glória a Deus. A farofa prospera, igreja. Sabe quando a gente percebe que não é o quê, mas é o Deus que a gente serve? Por isso que a angústia dela se tornou dinheiro. O bispo sabe muito bem disso. Ele é muito empreendedor. E aí, para cada coisa que ele precisava de resposta, ele fez uma faculdade. Daqui a pouco a gente vai ter o bispo no Guinness Book. O homem das 1000 faculdades. Ó, gente, das 1000 faculdades. Mas enquanto ele está carregando a pedra, ele está se organizando. Pastor Rafael fez uma transição de carreira, né? Foi trabalhar em uma outra coisa, que nem foi uma coisa que ele, há um tempo atrás, não sabia. Né? Pastor Cláudio na moto dele, né? Ainda coloca a pastora Lúcia atrás. Eu tenho medo de moto, eu não consigo, gente. Tem que ser liberta, alguém vai ter que libertar. Jesus. Pastor Fabão modificou as estruturas. Às vezes a gente trabalha numa coisa e de repente a gente não está mais. E a gente vai ficar chorando em casa no dia da angústia. A gente vai levantar a cabeça e vai fazer a obra de Deus e o Senhor vai levantar novos caminhos. Porque Ele levanta novos caminhos. Ele favorece a gente. Pastora Amanda, antigamente a pastora Amanda nem falava nada.
Agora está falando, menino. Tem muita discípula. Você imagina se ela já começasse a ter falado antes? Aí o apóstolo arranjou um problema para nós, que é a rede. E o problema que ele arranjou foi a bênção para a pastora Amanda, que tem muitas ovelhas. Pastora Cida, pastor Walter, que são abençoados demais. Quem diria que vocês estariam aqui hoje? O Senhor está querendo trazer um descanso, porque vocês merecem um jardim regado, só para a comidinha chegar na mão de vocês, porque vocês alimentaram muitos. Agora vai só receber. Todo momento não é o quê, mas é o Deus que a gente serve. E eu quero te dizer que o Senhor, Ele olhou esse centurião e ficou maravilhado. Então, nesse momento, eu quero dizer para você que Jesus, a palavra dele é que ele tirou a angústia daqueles que não conhecem o Senhor. Ele curando o servo. E a resposta no dia da angústia foi uma atitude missionária de Jesus. E eu penso que às vezes quando a gente está com um problemão, sabe como a gente resolve o nosso problema? Ajudando o outro. Aí a gente tira o foco da gente e a gente vai e abençoa outras pessoas. É muito bom. Tem uma pessoa que escreve um livro, o nome dela é Brené Brown. E ela fala sobre que as pessoas precisam de vulnerabilidade. Sabe, houve um tempo que a igreja, ela formava super-heróis. E esses super-heróis, eles foram perdendo a graça. Porque, às vezes, quando você não consegue ser uma pessoa normal, e você tem que estar sempre debaixo daquela armadura, e você tem que estar sempre falando, não, está tudo bem. Você tem que estar sempre mostrando, porque a sua reputação não pode cair. Você não sabe, mas devagarinho vão acontecendo muitas enfermidades, seja na alma, seja na inteligência, seja na espiritualidade, porque a pessoa, ela carrega um estigma, ela não pode deixar a bola cair. E quando eu falo para você que a gente tem que levantar, é na força do Senhor. Mas tem gente que está fazendo essas coisas na sua própria força. Um dia a força acaba. E é por isso que a gente precisa entender que é só Deus que pode trazer para nós uma vida acima da angústia. Fale, eu recebo em nome de Jesus uma vida acima da angústia. Amém? Glória a Deus. Versículo 14 e versículo 15 de Mateus 8. E quando Jesus estava entrando, Jesus, e as suas férias, Jesus, aqui na terra? E quando Jesus estava entrando na casa de Pedro, ele viu a mãe da esposa de Pedro deitada, doente de febre. Versículo 15. E ele a tocou na mão, e a febre a deixou, e levantou-se e serviu-os. A angústia aqui era de quem? Se a angústia do centurião era que ele não conhecia um Deus poderoso, mas mesmo assim ele teve a fé. A angústia aqui de Pedro e da esposa de Pedro é porque Pedro fazia a obra do Senhor. A angústia que você tem, que eu tenho, nós que somos pessoas que servimos ao Senhor, é quando alguém da nossa família está em perigo. Porque Satanás, às vezes, ele não toca um pastor. Às vezes, Satanás, ele não toca um líder de louvor. Satanás, às vezes, não toca um intercessor. Às vezes, Satanás não toca o diácono, mas ele toca alguém, um filho, uma
filha, alguém que você ama. E se você ama uma pessoa e vê essa pessoa sofrendo, você também é atingido. Pedro, ele estava fazendo a obra do Senhor, mas ele sabia que a sua sogra estava em perigo. E a resposta de Jesus ali, ele começou a observar Pedro. Porque tem gente, quando vem a enfermidade de alguém da família, ou alguém sai da presença do Senhor, ou alguém não está mais na presença do Senhor, ou acontece alguma coisa na nossa família que envergonha, a pessoa para de ir à igreja. Porque, de fato, às vezes, existem pessoas maldosas dentro da igreja que olha para você e te mede. Você é um homem de Deus. E a sua casa? Porque lá em Timóteo diz que para ser pastor, a sua casa tem que ser assim, 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 assim. Porque muitas vezes nós somos medidos. E até mesmo você, que não é pastor, não é pastora, mas você está lá no seu trabalho, aí um dia você estava um pouquinho mais nervosa, alguém fala, é assim que é ser crente do projeto E-Vida? Tem gente que fala projeto E-Vida. E as pessoas vão medindo a gente. E aí você pode falar assim, meu Deus, aí já sabia, porque aquela igreja pode tudo. Ô igreja, né? Esse pessoal tudo rico. Aleluia! Somos ricos, somos ricos, somos ricos. Da bênção de Deus. Ah, Senhor. Tanta gente querendo dar uma rasteira na nossa vida, né? Só porque a gente é bonito. Louvado seja Deus. Glória a Deus. A resposta de Jesus foi curar a sogra de Pedro. Sempre existe cura. Porque Pedro, ele não ficou sofrendo com a doença da sua sogra. Ele levou Jesus para dentro da casa onde estava o problema. Fale comigo, quando eu levo Jesus para o dia da minha angústia, sempre haverá uma resposta. Sempre haverá uma maravilha. Sempre haverá um louvor. Sempre haverá o sobrenatural. Que a nossa casa seja curada, restituída e restaurada. Que o Senhor libere as bênçãos espirituais sobre nós. Porque a nossa casa é o lugar do nosso descanso. Não podemos aceitar uma casa cheia de demônios, uma casa cheia de pereba, uma casa cheia de problema, uma casa que não tem paz. Não aceite. Faz assim com o seu pé, assim, ó. Sai todo mal agora da minha casa. A minha casa não é casa de angústia, de briga, de gritaria, de gente jogando prato, quebrando na parede, gente xingando dentro de casa, gente não limpando a casa. Fale, a minha casa é a casa que Jesus entra. Aleluia! Glória a Deus. Mesmo com um problemão em casa, Pedro continuou servindo e confiando ao Senhor. Versículo 16 e 17. Chegando à tarde. Ah, Jesus. Quando eu estava escrevendo essa parte aqui, lendo, eu chorei, porque Jesus não tinha folga, né? E a gente não dá folga para ele, né? Né, Jesus? Chegando à tarde, trouxeram-lhe muitos que estavam possuídos por demônios, e ele expulsou os espíritos com a sua palavra, e curou todos os que estavam enfermos. Versículo 17. Para que pudesse se cumprir o que fora dito ao profeta Isaías, dizendo: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças.
Quando a gente lê esse texto, a gente sempre faz referência quando Jesus estava na cruz. Mas hoje eu fiquei pensando, ele já fazia isso antes da cruz. Porque ele curava os enfermos. Ele dava uma palavra. Então, aqui diante das aflições, dos possessos, dos enfermos, a resposta de Jesus foi para livrar as pessoas que têm angústia profética. E aí eu me lembrei que tem muita gente aqui, e nós já recebemos cada profecia e algumas delas ainda não se cumpriram. Isso também traz uma certa angústia na vida da gente. Não é angústia de pecado, não é angústia de doença, não é angústia de possessão, não é angústia de falta de alguma coisa, mas é uma perguntinha que a gente faz lá dentro. Mas o Senhor não disse, Senhor? Quando que vai? Quando? Eu, por exemplo, já daqui a 6 anos eu vou estar com 60. Mas como é que é mesmo, Senhor? O Senhor falou. Então a angústia profética estava naquele tempo, naquele lugar chamado Israel, Jerusalém, Cafarnaum, Galileia, Nazaré, porque havia uma profecia 500 anos antes de Jesus. E aquela profecia parecia que estava mais longe ainda, porque agora Roma estava sendo lá o dono do pedaço. Eu quero dizer para você que a resposta de Jesus para toda angústia profética, daquilo que não aconteceu ainda. E às vezes, quando a gente estava quase pegando, lembra do filme A Era do Gelo? Estou pegando a nós cai lá embaixo. Aí congela com a noz. Quando vai chegando perto, Deus, Ele quer tirar toda essa angústia profética que a gente tem. E a gente precisa viver bem, a gente precisa sorrir mais, a gente precisa entender que quando a gente descansar, foi a palavra que o bispo estava ali pensando, o bispo está pregando um pouco da minha palavra. Quando a gente descansa e deleita no Senhor, aí as coisas acontecem. É assim, é simples assim. Mas eu pensei que tinha que ter uma oração forte, bater no pé e rodopiar. Eu gosto de rodopiar. Semana passada a gente estava no monte ali rodopiando. Eu gosto. Mas não precisa disso, é simplicidade. É se deleitar no Senhor e acreditar que o Senhor é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Parar de olhar aquilo que você acha que não merece e olhar para quem é a função de dizer quem merece. Então, Deus vai falar que alguns não merecem? Tiago não diz isso. Tiago diz, Deus não faz acepção de pessoas. Não contenda com Deus. E a resposta de Jesus aqui para a angústia profética é, eu morri na cruz para te dar vida e vida em abundância. Fica de pé, glória a Deus. Eu quero orar com você nesta noite, porque nós estamos andando na rua e a gente está vendo pessoas andando igual um zumbi. Há poucos dias atrás, algumas câmeras pegaram imagens de pessoas andando na rua, fazendo algumas coisas, terminando com suas vidas. Deus, Ele chamou a minha vida e a sua vida para a gente começar a abraçar mais. A gente precisa abraçar mais. A gente está muito longe. A pandemia fez a gente ficar
Ah, tchau, obrigada. E hoje, diferentemente do que eu sempre faço, né? Ando para um lado, começo a cantar cântico espiritual, rodopio. Hoje nós vamos fazer algo diferente. Eu quero convidar mulheres com mulheres e homens com homens. Nós vamos abraçar. E não vai ser um abraço de poste, não. Abraço de poste. A cara da pessoa. Eu sou boa nas caretas. Você vai abraçar. E vai ficar abraçado. Menino com menino. Menina com menina. Enquanto o louvor vai louvar. Você vai abraçar. Podemos fazer isso? Ah, quem não gosta de abraço agora, hein? Não é para abraçar de lado. Eu vou fazer um cântico. É para abraçar diante, de frente, não do lado. Abraça. Não deixa ninguém sozinho. Abraça. Não deixa ninguém sozinho. O Senhor é bom, amém? O Senhor é bom. Que você saia daqui hoje debaixo de uma autoridade, de uma fé renovada e sabendo que você não está sozinho. Tem muita gente que te ama e você tem todo o poder e autoridade de Jesus, porque o Senhor, Ele escolheu fazer você. Você só existe porque o Senhor escolheu você. Amém? Deus abençoe vocês. Obrigado por assistir até aqui. Se inscreva em nosso canal para que você possa acompanhar as nossas pregações e venha fazer parte da família Projeto Vida. Você quer entregar sua vida a Jesus? Fale conosco agora e saiba de uma coisa: há uma prosperidade de Deus em sua direção. Se você quer participar de nossos projetos, você pode aqui mesmo fazer parte disso e tenho certeza que Deus vai abençoar você. Até lá!